Eu não sou louco. Se tem algum louco aqui, eu quero dizer que eu não sou nécio. Eu acredito de todo o coração que há um Deus. O nécio diz no seu coração, não há Deus. Mas eu digo com a minha boca, eu creio em Deus. Eu creio em um Deus, que é o Todo-Poderoso, que é único, que é o Criador, o Governador, o Sustentador, o Dono da vida, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que é, o que sempre foi, aquele que é, o que sempre será, o único, aquele que recebe e merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Aleluia! Esse Deus, glórias ao nome do Senhor. Esse Deus, na verdade, ele é um ser estranho. Ele é tão estranho que não dá para entender. Ele é um Deus limpo, um Deus puro, um Deus que os céus são imundos diante dele. É assim que a Bíblia diz, que até os céus são imundos em sua presença, de tão limpo, de tão puro que ele é. E esse Deus resolve ser seu amigo, andar com você. Será que a gente tem alguém aqui que merece Deus andar conosco? Não, ele resolve perdoar seus pecados. Quantos aqui sabem o que é ser perdoado? É esplêndido, é esplêndido. Mas a única coisa que ele não suporta é ver gente que é perdoado e não sabe perdoar. Ver gente que foi favorecido e não sabe favorecer. Então hoje, quando fazia a live do meio-dia, eu contei a experiência. Eu gosto do irmão Brana porque ele tem coragem de falar os erros dele. Sabe, Olivando? Não chegava lá para contar milagres, só curas e maravilhas. Não, eu chegava lá para dizer, eu pisei na bola feia ali fora. Deu uma errada ali, que não é nem de jogador, não, é de quebra-canela mesmo. Daquele arrancador de toco. Mas ele entra num bar, num lugar, num restaurante, e ele encontra uma máquina de jogos, encontra um guarda jogando na máquina que era proibido por lei e o próprio guarda estava quebrando a lei. Encontra um ambiente com uma música muito alta. Encontra um ambiente de pessoas fumando, bebendo. E ele entra naquele ambiente para fazer uma refeição. E quando ele olha de lado, ele vê uma mulher, já lá quase pelos seus 60, com uma maquiagem bem forte e o calor daquele ambiente, fazendo aquela maquiagem já escorrer pela face. E a mulher meio embriagada. E 2 homens assentados com ela na mesa, também na mesma condição, já meio embriagados. E ele olha para aquela mulher e no seu coração ele disse, como Deus pode suportar uma coisa desta? Por que Deus não varre uma coisa dessa da terra? Essa mulher só tem maus exemplos, bêbada, já velha, pintada, assentada com 2 homens, uma mulher de programa que não vai servir de bom exemplo para nenhuma outra mulher no mundo. Deus tinha que eliminar da terra uma coisa desta. Isto ele pensa no coração. E quando ele censura aquela mulher e pensa naquela mulher naquele estado, e a julga desta maneira, e se considera melhor do que aquela mulher, Deus chamou ele, vem cá, William Brana, vem cá. E o levou fora do restaurante. E quando ele saiu fora, uma visão se desabrochou diante dele.
Então ele olha no tempo e vê a si próprio como um garoto de 14 anos de idade. Cabelos despenteados, roupa rasgada, suja. E ele vê a si mesmo. Eu vou falar bem baixinho aqui. Ele vê a si mesmo fazendo coisas que ele não gostaria que ninguém soubesse que ele já fez aquilo. Ele não tinha nem coragem de que alguém visse que aquilo havia acontecido na vida dele. Então, naquela hora que ele está vendo aquele quadro da história suja da sua vida, da história negra da sua vida, ele olha e vê um quadro de Cristo crucificado. Ele olha e vê Jesus. E ele vê ele fazendo coisas, falando coisas, pensando, porque eu estou batendo nesta tecla, parece que tem gente que a única coisa que ele sabe acusar é pecado de adultério. Parece que todo pecado é esse. Irmão Jean tem batido muito aqui em gente que fala da vida dos outros. Gente que não sabe respeitar o nome do próximo. Qual pecado é maior? Existe pecadinho e pecadão? Existe gente que é mal pagador, que é estúpido, que é grosseiro, sabe? Existe gente que é trapaceiro no negócio. Se você fizer um negócio com ele e não amarrar bem as calças, ele leva o que é seu. E ainda se diz cristão. Então, ele estava fazendo negócios, coisas ilícitas. E quando ele estava fazendo coisas, Deus mostrando para ele naquela visão, ele viu que cada vez que ele fazia uma coisa errada, aquilo ia lá exatamente em Cristo. Era como se uma flecha furando o lado de Cristo e fazendo ele sangrar. E quando ele fazia aquilo, que aquilo provocava aquela corrente de sangue, aquele sangue, sabe, era aspergido, assim saía como que uma bomba jogando aquilo, uma mangueira aguando assim, cobrindo. E naquela hora, então aquilo, enquanto o mundo girava numa velocidade, aquele sangue cobria o pecado da humanidade. Não era só o dele, mas o de todo mundo. Então, cada pessoa na terra que peca, ele simplesmente mexe naquela ferida de Cristo e faz aquilo sangrar. E Deus iria destruir aquela pessoa ou o mundo por causa daquele pecado, mas aquele sangue, não sei se vocês já foram em alguma sala tirar raio-x. Às vezes, antigamente, se usava uma roupa de aço. Ou, quando você ia tirar uma chapa, eles colocavam um pedaço de metal, assim, de chumbo, num lado da chapa, para poder aproveitar aquilo em duas partes. O chumbo não deixa a radiação penetrar. O sangue de Jesus era como um para-raio. Não deixava e não deixa a ira de Deus ser derramada sobre a terra. Então, quando aquilo vem, o sangue absorve aquilo. E a pessoa continua sem perceber que ela está sendo protegida, mesmo aqueles que não são cristãos. Estão protegidos hoje à noite ainda pelo sangue, porque o dia que Jesus sair do trono da intercessão, então a ira de Deus se manifesta sobre a terra. Então nada funciona mais aqui. Então os poderes do mundo serão entregues completamente a Satanás, à destruição, à dor, ao sofrimento, à angústia. São dias que a Bíblia diz que nunca aconteceu na terra ainda. Dias que não aconteceram ainda, mas primeiro vai ter que cessar esta fonte de sangue. Ainda hoje à noite ela está jorrando. Quer ver uma coisa? Quantos pensaram, quantos falaram, quantos fizeram alguma coisa hoje que fez Jesus sangrar?
Quantos de nós temos coragem de levantar a mão e dizer: eu pensei, eu falei, eu fiz? Então, mas você está vivo, porque ainda existe um sangue ainda, sabe, fazendo intercessão por você. Então o irmão Branham diz que naquela hora ele viu a si mesmo errando, o sangue saindo, e ele viu, gente, preste bem atenção, ele viu Jesus molhar o dedo naquele sangue e pegar o livro da história da tua vida, dos teus pensamentos, das tuas palavras, e escrever assim: perdoado. E pegar aquilo e jogar no mar do esquecimento. Assim, você está perdoado. Tem alguém pelo menos para dizer: obrigado, Senhor? Então ele disse que viu Deus pegando a história da sua vida e perdoando os seus pecados. Mas naquela hora o Senhor falou para ele: viu como eu te perdoei? E por que você está censurando aquela prostituta, aquela mulher? Porque você vai ver que Jesus disse para uma mulher apanhada em adultério: onde estão os teus acusadores? Nem eu te acuso. Eu tenho uma oportunidade para você. Eu quero dizer, há uma oportunidade para todos nós.